Queridos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a parte 4 da nossa série de estudos, que temos feito um tema tão importante, evidências da fé genuína. Glória a Deus pela sua vida, que estamos aqui pela graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz em Mateus 18, 19, que o que dois de vocês ligarem na terra, acerca de qualquer coisa que está na tua palavra, que seria concedido. Agora, Pai, unimos os nossos corações, embaixo do sangue de Jesus, pedimos a tua misericórdia, a tua direção, que o teu bom Espírito possa nos guiar, Pai, e que nada possa ser humano, mas sim algo celestial, pois não queremos nada que seja da carne, mas nós queremos aquilo que é genuinamente do teu Espírito. Nós oramos com fé e recebemos em nome do Senhor Jesus. Amados, aquele povo no deserto ficaram 40 anos ali, porque se recusaram a buscar uma comunhão com Deus. Desde que Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, sempre buscando um paliativo, um bezerro de ouro, as pessoas não compreendem que Deus tem um chamado. Amados, veja só aquele povo no deserto. Quando Moisés enviou os 12 príncipes, um de cada tribo, 10 voltaram com uma informação mental contrária à palavra de Deus. Eles voltaram dizendo que lá havia gigantes que de maneira alguma eles podiam entrar. E o povo acreditou na maioria. Os falsos profetas eram 10, dizendo que não entrariam. Mas Deus já havia dito através de Moisés que eles entrariam. Oh, amados, ao invés de ouvir a palavra, a liderança ungida por Deus, o Espírito de Deus, foram ouvir a liderança errada. Foram ouvir a liderança daqueles 10 que estavam dizendo que não tinha jeito, que era difícil, que eles não iriam conseguir. Você pode ler isso em Números 13, versículo 30 a 31. E até quiseram apedrejar Josué e Caleb, porque disseram: Deus está conosco, Deus falou que nós podemos, nós conseguimos. E eles tentaram calar a voz de Josué e Caleb. E tentaram apedrejá-lo porque eles estavam dizendo a palavra de Deus. Veja que espírito imundo, irmãos. Aquele mesmo espírito imundo que tentou calar Estevão, cheio do Espírito Santo, tentava abafar a sua voz e apedrejaram ele, porque ele estava dizendo ao contrário, ao custo desse século. É como se houvesse um grande coral e qualquer voz contrária tem que ser calada, tem que ser perseguida, tem que ser morta. Jesus era a doutrina verdadeira, o espírito correto, e os fariseus tentavam persegui-lo e matá-lo, silenciá-lo. E Jesus parecia uma minoria, como Elias parecia uma minoria. Amados, aquele povo ficou sofrendo, porque estava ouvindo uma liderança errada no deserto, a liderança dos carnais. Assim como aconteceu quando morreu Salomão, o seu filho, Roboão, ouviu os conselhos errados dos mais jovens. Diga para eles que você vai dominá-los com rigor. Aqueles que tinham mais experiência do Espírito Santo aconselharam: olha, Jeroboão está dividindo as tribos. Há uma divisão na nação, 10 tribos irão com Jeroboão. Se você for espiritual, se você for amoroso, olha bem, Roboão, este povo vai realmente ter uma liderança ungida. Mas ele preferiu seguir o conselho carnal. Amados, o conselho carnal, e por isso, pela sua soberba, pela sua dureza de coração, pela sua impiedade, a nação ficou por séculos destruída, dividida. Veja como seguir conselhos maus, as más companhias corrompem os bons costumes. Que seriedade, irmãos, Adão e Eva ouvirem uma liderança maligna da serpente, que era o contrário da palavra de Deus. Como é perigoso sair da palavra e do Espírito. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz: olha, muitos de vocês não sejam professores, ensinadores da Bíblia, porque sobre vocês repousarão o maior rigor. A Bíblia diz que o maior castigo do inferno, irmãos, para aquele que desviar um desses pequeninos. Vemos com seriedade que almas eternas precisam realmente
ouvir o Espírito e o que diz a palavra. Muitas pessoas terceirizam isto, isso é muito perigoso. Já que o ungido está falando, já que o pastor está falando, e a própria pessoa não tem vida de oração, a própria pessoa não tem uma vida com Deus, na palavra de Deus, isso é muito perigoso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 10 ao 12, diz que Deus entregará aos falsos profetas, aqueles que não querem santificar a sua vida, mas têm prazer do pecado, do mundanismo. Então, essas pessoas não estão ouvindo o chamado do Senhor. Desde Adão e Eva, o homem se rebela contra a soberania de Deus e a palavra de Deus. Assim que eles saíram da arca de Noé, que o Senhor diz: espalhem, olha, domine a terra. Novamente o que ele havia dito para Adão, e Adão desobedeceu. O homem teimou: não, nós vamos construir uma torre e vamos ficar aqui. Quer dizer, sempre seguindo uma liderança errada, irmãos. Veja no livro de Juízes que só quando se levantava uma liderança ungida, o povo era liberto daqueles cativeiros e daqueles inimigos. Como é importante, irmãos, estarmos realmente ouvindo o Espírito Santo, estarmos realmente discernindo a palavra de Deus e não pensando que estamos discernindo. O Espírito correto, irmãos. Como isso é raro, irmãos. Pouco se acerta com a porta estreita. E Deus nos chama a congregar em Hebreus 10:25. Mas o que vemos hoje, que as pessoas ainda continuam, desde a queda, no seu individualismo. Elas não querem ser humildes para formarem um corpo espiritual. Como diz em Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória. Há sobre nós uma dispensação, a dispensação do Espírito, aonde o Senhor quer que nós sejamos humildes para congregar, e mesmo sendo indivíduos, nós venhamos a nos tornar o corpo de Cristo, cheios do Espírito, sairmos da carne, da idolatria, do mundanismo, e nos comprometermos em revelar Jesus pelo fruto, pela doutrina e pelos dons, sinais, prodígios e maravilhas. Amados, uma igreja espiritual cheia do Espírito Santo, uma noiva, com as vestes brancas, azeite transbordando, é essa que vai subir, é essa que vai ser arrebatada. E essa doutrina de Pedro, Paulo e João, uma doutrina de poder, uma doutrina pura, de santificação, de arrependimento, e uma doutrina que gera um povo amoroso, né? O povo que tem o fruto do Espírito Santo, comprometido com a santificação diária, com a comunhão com Deus, com alcançar o perdido, com libertar o cativo, consolar o triste, curar o doente, prosperar o endividado, trazendo o reino de Deus a essa terra, destruindo os efeitos da queda, porque na cruz Jesus, ele desfez os efeitos da queda e implantou os efeitos do Calvário. E disse para a igreja em Mateus 10:8, ide, curai os enfermos, libertai o cativo, pregue a mensagem do arrependimento. O que vemos hoje, irmãos, que o que tem aí não é a mensagem do arrependimento. É a mensagem do venha para você mesmo, salve a sua vida financeira, venha para os seus próprios probleminhas pessoais, não se entregue a Deus, apenas dê o seu dinheiro, continua mundano, continua carnal, continua vivendo para você mesmo. Não toma a sua cruz, não renuncia à sua carne, não segue a Cristo. Não tem um envolvimento com Deus a ponto dele santificar a sua vida. Oh, amados, e muitos estão seguindo essa liderança errada. Quando o povo segue uma liderança errada, o povo perece por falta de entendimento. E será tão culpado o profeta errado como aquele que o consulta. Porque o Senhor nos chama a ter uma comunhão pessoal com Deus. E aquele que é humilde, que teme ao Senhor, de maneira alguma será confundido ou envergonhado. Vemos sem dúvida, amados, estamos falando de evidências de uma fé genuína. Tem a ver com uma vida pessoal com Deus. Tem a ver com comunhão diária com Deus. É um andar com Deus. Não é tempo religioso misturado com tempo secular. Sabe? Momentos religiosos. Pessoa que pensa que foi um dia na igreja, cumpriu seu compromisso religioso e o que ela faz fora da igreja não tem nada a ver. Tem nada a ver com a sua vida espiritual. Sua vida espiritual fica circunscrita àqueles momentos religiosos. Isto mostra a morte na panela, isso não é doutrina, isso não vai gerar
homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amados, uma igreja que gera mornos, mundanos, carnais, isso aí não é igreja, é uma carnificina, é um açougue. Ali a morte na panela, irmãos. Uma igreja que não leva os santos à maturidade não é igreja, porque em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu à igreja os dons, irmãos. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, professores da Bíblia, a fim de levar a igreja à maturidade, ao aperfeiçoamento dos salvos. Então, quando Deus salva, uma igreja saudável é aquela que está levando os santos à maturidade, à santificação, ao temor, ao compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com os perdidos. Ele diz, Timóteo, Paulo diz assim, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Sabe, medita nessa palavra, porque assim te salvará não só a ti, mas os que te ouvem. Como é importante, irmãos, pessoas salvas, que ao serem ouvidas, levarão outras realmente à salvação. Amados, porque se for cego guiando cego, ambos cairão na cova. Como é perigoso, irmãos, estar ali à mercê do espírito do erro, porque a própria pessoa não está procurando em sinceridade. É como se fosse uma frequência, irmãos. Você veja que no deserto o povo aderiu à voz errada. A tendência do ser humano desde a queda, irmãos, é aderir àquilo que foi uma mensagem que tem todos os benefícios, de uma maneira fácil, um atalho, com o menor sacrifício possível. Então a preguiça faz isso, irmãos, com que as pessoas procurem um profeta segundo a sua própria concupiscência, que ofereça tudo de Deus sem chamar um comprometimento com Deus. As pessoas seguem o bezerro do ouro, mas não sobem a montanha com Moisés para ter 40 dias de consagração e para ouvir realmente ao Senhor. Oh, queridos, nós podemos ver que a multidão seguia Jesus pelo pão, pela cura, mas não seguia Jesus para a oração na madrugada. Que Deus nos ajude a termos realmente essa compreensão que a tendência da carne é a preguiça, o mundanismo, é o menor esforço, como se diz, né? E vemos que quando Paulo estava sendo uma liderança ruim, ele estava perseguindo a igreja do Senhor, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava cego, ele estava irado, irmãos, com ódio no coração. A Bíblia diz que aquele que está com ódio, irado, ele é assassino, ele é homicida. Não pode estar nele o Espírito de Deus, uma pessoa que está cheia de ódio pelas pessoas, cheia de vingança, cheia de mágoa. Não tem como, Deus não opera a sua justiça através da ira, do ódio, irmãos. E aí, Paulo estava completamente equivocado, pensando que estava sendo uma liderança ungida, que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele cai do cavalo. E aí vem uma liderança ungida, irmãos, Ananias põe a mão sobre ele. Diz, olha, Paulo, o Jesus que apareceu para você na estrada de Damasco, agora vai abrir os seus olhos, e você vai se batizar, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai agora ser um cristão cheio do Espírito Santo. Como precisamos, irmãos, hoje em dia, de Ananias, de pessoas que têm uma direção profética, de que tenham a unção de Deus, e que coloque a mão sobre as pessoas e haja transformação, que caia todo esse ponto de vista, esses pensamentos, essa, religiosidade. A pessoa tem aquela casca, eu penso assim, e até a Bíblia ela lê filtrada pela sua religiosidade. A pessoa, ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, mas pela sua mente inteligente, entre aspas. Então, eles estão ali. Eu acho, eu penso, eu gosto, mas eu não vou largar isso porque não dá nada, Deus é amor, eu estou no tempo da graça. Você compreende essas permissividades para com a carne, vai embaçando a lente do coração. E pela dureza do seu coração, eles vão se tornando duros, obstinados, até extinguir o Espírito, até resistir e blasfemarem contra o Espírito Santo e começarem a perseguir aqueles que realmente são servos do Senhor, que são minoria. Eles são minoria, é mais fácil pegar Elias, que é minoria, então vamos juntar 850 profetas e vamos matar ele é pouco, vamos calá-lo.
Porque todas as vozes aqui uniformes estão dizendo A e só Elias está dizendo B. Queridos, que Deus só pode dar discernimento àquele que se humilha e limpa o seu coração pela graça. Porque a tendência é, desde a queda, o homem ser enganado pelo seu coração de carne. A soberba engana o homem, irmãos. O mundanismo, como diz Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, o meu povo se mistura com o mundanismo, ele perde a força, ele está envelhecendo, na metade dos seus anos ele está perdendo, está se comendo a sua força, né? A pessoa começa a retroceder, passa a ser um cão que volta ao seu vômito. Ele faz um voto com o Senhor, se batiza nas águas, daqui a pouco ele repensa e volta para o mundanismo, para a preguiça, para a carnalidade, para a sensualidade, para as palavras torpes. Ele retrocede para tudo aquilo que o Senhor o limpou. E quando o homem volta para isto, ele volta 7 vezes pior, ele fica endemoniado 7 vezes. E aí ele começa a ser uma arma na mão do diabo. Ele que uma vez foi casa de Deus, agora ele é casa de demônios e começa a perseguir, sem perceber, sem saber, porque a pessoa que está com 7 demônios, ela se acha a mais santarrona de todos, a mais sábia de todas. A pessoa que é de Deus mesmo, ela é humilde, ela é temente, ela sabe que não sabe, ela sabe que sabe pouco. Todos nós somos imperfeitos em doutrina, irmãos. A palavra de Deus diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, lá é 1 Coríntios 13. Então, o homem que teme ao Senhor, ele não tem todas as respostas, ele não está certíssimo de que ele está certo. Não, ele está sempre, voltando às bases. Ele está sempre, é assim mesmo, Senhor. Ele está sempre no temor e no tremor. Agora a pessoa muito segura, irmãos, muito segura da sua mente. Uma pessoa assim muito dura, soberba, irmãos, a soberba precede a queda. Deus oculta, Mateus 11:25, essas coisas daqueles que se acham espertos, inteligentes, e revela aos tementes, aos humildes, aos quebrantados. Como nós precisamos hoje em dia, um espírito de temor e tremor, nos agarrarmos ao Senhor com consagração, com lágrimas. Irmãos, ir aos pés do Senhor todos os dias, para manter-se lúcido. Amados, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não temos a menor chance se não tivermos uma comunhão diária com Deus, com a palavra de Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo, que é o corpo de Cristo. Se não tivermos a humildade de nos humilhar e de congregar e de estarmos firmes e constantes, nós seremos como uma brasa que vai apagando. Irmãos, nós vemos que a tendência da carne é nos enganar, é nos apartar do verdadeiro conhecimento. A pessoa que está tranquila, que ela está assim ociosa, preguiçosa na sua consagração, ela será uma vítima muito frágil, ela será realmente fácil para o inimigo, uma presa muito fácil. Porque o príncipe da potestade dos ares, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência, ele opera nos filhos da desobediência. A desobediência ao chamado do Senhor. Amar o Senhor de todo o coração, sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, eu não estou falando de medo, de terrorismo, eu estou falando de realmente levar a sério que se nós, como dizem lá em Romanos 8, em 13, que se nós pelo Espírito modificarmos as obras do corpo, nós viveremos, mas se andarmos na carne, morreremos. Então, a pessoa carnal, inchada, separada realmente dessa consagração dedicada, dessa consagração sincera e humilde, ela vai se tornando cada vez mais mental. E aí ela vai entendendo as coisas o contrário do que são. Para ela o amargo é doce, o doce é amargo. Uma pessoa que realmente não tem um comprometimento com Deus e com a santificação pela graça, essa pessoa ela vai se tornar sábia aos seus próprios olhos. A Bíblia diz em Provérbios 3, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus, aparta-te do mal. O que vemos sem dúvida é que quando nós não temos essa compreensão de uma batalha espiritual, né? Em Efésios capítulo 6, três vezes Paulo diz, para que possais resistir. Ele está falando que temos que tomar as armaduras de Deus.
e sermos dedicados na oração. Nós vemos que Jesus, ele era dedicado nas orações diárias com o Pai. Não só para nos dar o exemplo, mas porque tinha um corpo de carne. Paulo era um homem de oração. Então, o que vemos sem dúvida hoje é que as pessoas, elas não têm uma vida de oração. Quando eu digo oração, não é só aquele tempo que você fecha a porta e dobra o seu joelho, ou ali sentado você fala com Deus. Eu estou falando de uma vida de oração que é um andar com Deus, sabe? Aí tem a oração em línguas, aí tem também a oração, assim, em comunhão com o Senhor, chamando Ele para participar, perguntando. Sabe como é lindo isso para Deus, amados? Em Daniel 11:32 diz que, Daniel, desde o primeiro dia em que aprendeste a se humilhar, né? Se humilhar e buscar entender, as suas palavras estão sendo ouvidas, Daniel. Então, em 2 Crônicas 7:14, se meu povo se humilhar, e me buscar. Então a pessoa pode até buscando a Deus, mas se ela não se humilhar, irmãos, se ela não estiver ali no temor do Senhor, aplicando o sangue de Jesus, a área que ela não aplicar o sangue, é que ela pensa que não precisa. A área que ela não aplica o sangue, ela está dizendo, não precisa tanto assim. Isso é soberba, irmãos, buscar pouco a Deus. Estou falando de fanatismo, estou falando realmente de sobrevivência. A pessoa que não está sempre ali, sonda, meu Deus, vê se é em mim algum pensamento maligno, né? Se ela não repensa dia a dia a sua fé, não deixa Deus sondar. É muito importante a oração da sondagem. Salmo 139, versículo 23 e 24, Salmo 19, versículo 13 e 14. Então, nós precisamos estar ali, permitindo o trabalhar da graça diário, né? Diz Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos prestem atenção a mim. Então, quando uma pessoa está dando diariamente seu coração ao Senhor pela graça, não por medo, não por culpa, mas sabe, amados, essa comunhão com o Senhor para que Ele nos purifique, nos limpe, para que Ele fale. Irmãos, como nós precisamos ser humildes para que Deus fale conosco todos os dias. Não de uma forma mística, irmãos, não como vendo voz no ar, como vendo arrepio e visagem. Não estou dizendo isso, eu estou falando deste temor do Senhor. Sabe, amados, oração, a palavra, a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, isso é muito importante. É claro que Deus pode dar visões, é claro que anjos podem aparecer, é claro que você pode ter visões espirituais, isso também. O que eu estou dizendo é que a prioridade é que nós tenhamos tudo isso filtrado no está escrito. Qualquer visão, qualquer sonho que não bate com a palavra de Deus, está descartado. Porque a palavra de Deus, diz o Salmo 138:2, está acima de tudo. Acima de experiências. Quantos profetas que dizem assim, o Senhor me falou para você pegar um envelope e que a partir daí tua vida vai ser abençoada. Irmão, onde é que está na Bíblia? A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos dos regiões celestiais. Então, a pessoa que contribui, ela contribui por amor, por alegria. É claro que Deus vai multiplicar aquilo ali, mas ela não vai pagar pela bênção, porque a bênção é de graça. Então, o que nós vemos hoje é o espírito do erro está conseguindo enganar as nações. Olha, eu quero dizer uma coisa séria para você e preste atenção no que eu estou te dizendo. O diabo enganou Adão e Eva, enganou Davi para adulterar com Batseba, enganou Salomão. O diabo enganou tanta gente, irmãos. Enganou Pedro, enganou Judas, né? O diabo enganou tantas pessoas. Então, precisamos ser humildes e tementes, como diz lá na carta de Pedro. Que pessoas devemos ser para escaparmos? Irmãos, quando tiver o milênio, aquele povo vai ficar sendo governado por 1000 anos por Cristo e por nós que estaremos com o Senhor. Depois de 1000 anos será solto Satanás e ele virá contra as nações e as colocará todas enganadas, irmãos, e se voltarão contra a verdade. Depois de 1000 anos, irmãos, olha como o ser humano tem a tendência a ser enganado. Olha, leia isso no Apocalipse, coisa terrível, irmãos, como as pessoas têm a tendência de serem levadas pelo espírito do erro, pela carne. É só uma minoria, irmãos, que treme com muita humildade, que aceita ser corpo de Cristo. Não que com isso estou querendo gerar medo em você, mas você já notou que em todas as eras quem escapou é quem levava Deus a sério, no temor humilde, com temor e tremor, que se humilhou e realmente buscou com seriedade, com constância.
Oh, meus amados, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Vemos sem dúvida que a tendência natural é ser enganado. Ore a Deus, diga, Deus, se eu estou ouvindo alguma liderança errada, me mostra. Eu não quero pensar que estou entendendo, pensar que estou seguindo a Bíblia, pensar que estou discernindo a Bíblia. Eu quero realmente estar sendo guiado pelo Teu Espírito Santo e quero estar com pessoas cheias do Espírito Santo. Me guia, Pai, para eu ouvir louvores de pessoas que temem ao Senhor. Me guia para ouvir pregadores que tenham mais sabedoria e mais unção para que eu possa crescer. Não deixe eu perder tempo nem com a minha carne, nem com a carne de ninguém. Eu não quero pensar que estou sendo guiado pelo Senhor ou pensar que estou fazendo a sua vontade para aquele dia ouvir, apartai-vos de mim que eu não te conheço, né? O que nós precisamos é realmente estarmos sendo guiados pelo Espírito de Deus, realmente estarmos fazendo aquilo que Deus nos gerou para ser feito. Paulo dizia, nada tem minha vida preciosa, a não ser cumprir o ministério que o Senhor me deu, a vida que Ele me chamou. Amados, que você, ao ouvir esse estudo, evidências de uma fé genuína, possa compreender que uma evidência é o temor, é a humildade, é estar apto para estar diante de Deus todos os dias, no trabalho, irmãos, na faculdade. Não perca o contato com o Senhor, guarda o teu contato com o Senhor. Se você for humilde, temente e buscar a Deus com sinceridade, você não vai ser enganado. Deus vai te dar discernimento dos Espíritos. Um dos dons mais importantes nos últimos dias é o dom do discernimento dos Espíritos. O Senhor disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria uma apostasia quase que generalizada, que o amor de quase todos esfriaria. E o que vemos na igreja primitiva, uma igreja vigorosa, uma igreja que tinha santidade, que tinha sinais, que tinha profecias, uma igreja que tinha o poder, a sabedoria e o caráter, o amor de Deus. Povo que era capaz de morrer por Cristo sem negar o seu nome. Um povo comprometido com a santificação, com os perdidos. Amados, levantaram uma igreja de boas obras. Nós somos salvos pela graça através da fé, mas para as boas obras, um povo comprometido com a santificação. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, né? E Jesus deu a sua vida por nós, irmãos, para que nós venhamos também dar a nossa vida. Em 1 João 3,16, todo mundo gosta de João 3,16, que diz que Deus nos amou e deu o seu Filho. Lá em 1 João 3,16, diz que assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por este mundo, irmãos. O que o Senhor vê realmente João 3,35 diz que nisto o mundo saberá que somos realmente seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. E este amor que corrige, este amor que se santifica para que o mundo seja santificado, este amor que vai até o fim, que não troca Jesus por nada, que chama pecado de pecado. Sabe, amados, se fizermos concessões à carne, logo estaremos como Eli, cegos, guiando cegos. Olha como é que estava a nação perecendo por causa de Eli. Mas aí Deus levantou Samuel, uma voz jovem, mas uma voz guiada pelo Espírito de Deus. Como nós precisamos realmente estarmos na direção certa, no espírito correto, para levar outras pessoas a Cristo, de verdade. Não uma denominação, não uma religião, não uma seita, mas levá-la de fato ao Espírito, à palavra, à comunhão pessoal com Deus. Todo verdadeiro profeta, ele não quer ser Deus para as pessoas. Não tem essa ideia de clero e plebe, mas o verdadeiro profeta gera pessoas que elas mesmas têm uma vida pessoal com Deus, individual com Deus. Não dá o peixe, mas ensina a pescar. O verdadeiro profeta é aquele que leva os santos à maturidade, a responsabilidade para com Deus, para com o reino, para com os perdidos, para com a santificação. Não é só ficar dando presentinhos no púlpito, bênçãos, profecias, milagres, curas, mas dando ao povo diariamente uma chamada à responsabilidade pessoal, à santificação, sabe? E um povo que realmente leva Deus a sério, que busca a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, que teme a Deus. Oh, amados, essa é a minha oração junto com você nesses últimos minutos, últimos segundos do nosso estudo. Que Deus te guie de verdade,
Que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja realmente uma pessoa que busca a Deus com sinceridade e possa escapar não só da sua carne, mas da carne dos falsos profetas, da carne dos profetas pagos, comercializados, os profetas de Balaão, mas que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha